para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba a muralha, destrói. Esse é o bom pastor. Traz luz para as sombras, escala a montanha. Espírito Santo de Deus, tu tens a liberdade aqui nesta noite. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba a muralha, destrói. Aleluias, aleluias, aleluias. Salmos de número 80. Mesmo sentado, você pode me acompanhar comigo a leitura. E se você quiser manter a Bíblia aberta, aliás, eu desejo que você mantenha a Bíblia aberta. Glória a Deus. Salmos de número 80. Glória a Deus. Hoje é um culto muito especial. Culto de ceia. Culto que nós trazemos à memória aquilo que Jesus fez para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Glória a Deus. Salmos é fácil encontrar, né? Todos encontraram? Amém? Oh glória. Acompanhe comigo aí. Por falar em pastor, né? Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assenta entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem e salva-nos. Restaura-nos. Há versões de vocês está escrito restaura-nos? Todos estão? Alguma versão está escrito faze-nos voltar? Tem uma aí. Restaura-nos ou faze-nos voltar. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu o sustentas com pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas em abundância. Tu nos põe por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe um lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriam-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar, e aos seus ramos até ao rio. Porque quebraste então os seus valados, ou cercas, em algumas traduções, barreiras, algo que dá a entender como barreira, de modo que todos os que passam por ela as vidimam, ou colhe as nossas uvas. O salmista está orando aqui falando: Senhor, por que derrubaste as nossas cercas, as nossas barreiras? Os nossos inimigos vêm e colhem as nossas uvas. O javali da selva a devasta, e as feras do campo
as devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha e a videira que a tua destra plantou, e os sarmento ou o ramo das videiras que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem, que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos após ti. Guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, e faze, Senhor dos exércitos, e resplandece o teu rosto, e seremos salvos. Restaura-nos, Senhor. Amém? Glória a Deus. Ficou claro que este salmo que nós lemos aqui, ele é uma oração em forma de canção. O Salmo 80 é mais uma oração de clamor a Deus. Eu vou tirar esse negócio aqui que eu sou calorento. Esse ventilador está para baixo. Mas o Salmo de número 80 é bem interessante, porque é bem provável que ele foi escrito no momento em que Samaria, ou Israel, o reino norte, foi atacado pela Síria. Nesse tempo, Israel não tinha total liberdade sobre a sua nação. Ela era governada pela Síria, mas ela tinha o seu rei, que se chamava Oséias. E nesse tempo é interessante que esse rei, ele começou a planejar um golpe para poder se libertar da Síria, porque a Síria cobrava muitos impostos de Samaria, de Israel. Eu estou falando aqui do Reino Norte. Eu sempre faço questão de frisar bem a localização geográfica, a cronologia das histórias, para que vocês possam compreender. Se nós estamos buscando uma igreja bem firmada na palavra, você precisa estar contextualizado com aquilo que é ministrado. E não seja só eu, mas quando vier alguém ministrar aqui, vocês vão saber se localizar dentro da palavra, e vocês vão entender muitas vezes o que Deus quer revelar a vocês. Então, neste tempo, quando esse rei, ele se rebela por causa dos altos impostos impostos pela Síria, ele então planeja buscar uma libertação. O rei da Síria, de antemão, ele sabe dessa trama que o rei da Samaria estava tramando contra a Síria. Então ele vem com todo o poder de guerra dele, e de uma vez por toda, ele domina Israel, ele domina Samaria. E foi nesse contexto, em 2 Reis capítulo 17, narra essa história, que Israel, Samaria, perdeu de vez toda a sua liberdade. E aí então eles passam a ser cativos da Síria. Muitos dos israelitas foram levados para outros lugares. Em contrapartida, muitos assírios e muitos outros povos foram mandados para Samaria, para que assim Israel não pudesse se levantar novamente como um poder para retomar a direção daquela nação, da sua nação como país. Então esse salmo, e muitos refugiados desse ataque da Síria contra Israel, foram então ao santuário do sul, no templo de Jerusalém, orar ao Senhor para buscar paz, e para buscar o que nós lemos aqui, que é restauração. Então esse salmo, ele é uma oração a Deus, pedindo paz, pedindo para que Deus restaurasse novamente. Primeiro, paz porque eles estavam passando em um período de guerra, e restauração porque eles queriam estar restaurados novamente como nação. E quando nós lemos o salmo, entendemos o contexto em que ele é inserido, nós podemos sentirmos o coração daquele que ora, e o pedido que eles têm feito por intermédio da oração. Eu sei que na legenda, no subtítulo, talvez na sua Bíblia esteja atribuído esse salmo a Asaf, né? Salmos de Asaf, ou salmos do coro, do lírios, alguma coisa assim do tipo. Embora está atribuído a Asaf, é muito improvável que Asaf tenha escrito esse salmo, porque esse fato se dá aproximadamente 300 anos após o período em que Asaf viveu. Mas Asaf, ele construiu um legado, porque ele inicia o ministério dele no momento em que a arca da aliança é trazida a Jerusalém por Davi.
Ali então se dá o início do ministério de Asaf. E é interessante que ele constrói não somente um ministério, mas ele constrói um legado. Em muitas partes da Bíblia nós vamos vermos a descendência de Asaf em ação, né? Ou os filhos de Asaf, e até mesmo a escola de Asaf. E quando nós olhamos para esse texto, e esse texto está atribuído a Asaf, na verdade nós entendemos que é a descendência de Asaf, que deu continuidade ao legado que Asaf iniciou lá atrás, aproximadamente 300 anos antes. É interessante que vários salmos estão atribuídos a Asaf, mas quando nós olhamos para o Salmo 79, por exemplo, que é um capítulo, que é um salmos antes, um número antes do 80, esse salmos ele foi escrito em um momento em que Nabucodonosor invade Judá, porque eles começam ali a chorar a perda do templo. Então os judeus que ali moravam, os descendentes de Asaf, começaram a escrever esse salmo, irmãos, 130 anos depois do Salmo 80. O Salmo 139 foi, o Salmo 79 foi escrito aproximadamente 130 anos antes do Salmo 80. E aí existem outros salmos de Asaf, como o Salmo 73, quando Asaf chora, quando Asaf praticamente quase se desvia, se torna um desigrejado. E aí ele abre o coração diante de Deus, de repente o Espírito Santo vem sobre ele e ele entende que tudo aqui que nós vivemos é passageiro, mas nós temos uma eternidade esperando. E quando nós vamos para o Salmo 74, que é um número depois do 73, já é um período em que Judá estava na Babilônia cativo. Ou seja, a descendência de Asaf estava escrevendo os salmos, compondo canções, fazendo orações. Muitos salmos, muitas canções foram iniciadas por Asaf, e foi dado continuidade pela descendência, pela escola que Asaf criou. E nós entendemos que os filhos de Asaf, eles eram muito ativos no templo ou no culto israelita. Eles continuaram e se perpetuaram ativos nessa obra, tanto que você vai ver e ler em Esdras capítulo 2, versículo 41, que fala que quando Esdras estava fazendo um levantamento do povo que ia voltar para Jerusalém, no versículo 41 do capítulo 2, Esdras coloca lá 128 descendentes de Asaf estava voltando para Jerusalém novamente. Ou seja, iria dar continuidade naquilo que eles faziam, que era culto ao Senhor, que era adoração, que era salmos de louvor. Para que você se localize dentro do contexto histórico e cronológico dessa palavra, dentro desse salmo. E agora nós vamos discorrermos um pouco esse salmo. Quando nós iniciamos esse salmo, a primeira coisa que nos chama a atenção é que lá que o salmista ele fala pastor, o guia de Israel. Aí eles foram até o Reino Sul orar ao Deus Altíssimo, e eles, na oração que eles estavam fazendo, eles atribuíam a Deus como guia, como líder, como aquele que poderia orientar, aquele que poderia dar uma salvação a eles. Porque não adiantava eles se recorrerem às outras nações daquele tempo. Embora existiam muitas nações que se unissem, eles poderiam tomar novamente o poder, mas a Síria era um império muito forte, e nenhuma outra nação ousava marchar contra a Síria. E Israel sabia que não bastava eles recorrerem ao Egito, que era uma nação forte, ou outras nações para buscar ajuda, para buscar libertação do cativeiro que eles estavam a viver. Não, eles foram em quem tinha solução para dar a eles. Eles recorreram ao único que podia dar uma direção, ao único que podia dar uma liderança. E nós aprendemos muito com a história, porque nós sabemos que nós não devemos muitas vezes recorrer a pessoas ou a alguém que não pode trazer soluções para os nossos problemas. Você precisa estar atento à palavra, atento àquilo que você vive no momento, para que você não venha expor as suas vidas, expor a vida de vocês a pessoas que não podem trazer solução pela dificuldade que você está passando. Você precisa recorrer somente ao pastor. A Bíblia nos diz que ele, se nós termos ele como nosso pastor, irmãos, de nada nós teremos falta. Davi entendeu isso: o Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Não é que o meu irmão ou as pessoas que estão do meu lado não possam estender a mão e me ajudar. Sim, existem questões que o nosso irmão pode nos ajudar, mas existem causas, irmãos, que é só Deus, que você precisa recorrer a Deus. Não expõe a sua vida, não expõe os seus problemas, mas se dobre a Deus. Quando eles chegam, eu falei que alguns refugiados desse ataque foi para o Reino Sul orar,
No versículo 1 me dá base para eu falar sobre isso. Porque quando eles colocam no capítulo 1, pastor de Israel, tu que estás acima, está com a Bíblia aberta aí? Dos querubins. Tu que estás acima dos querubins. Já dá uma dica. Mas você pode estar pensando, mas pode estar falando no contexto espiritual, porque Isaías 6, quando Isaías viu o trono, lá estava o trono entronizado entre os querubins e os serafins. Quando João viu, quando Daniel viu, lá estava descrevendo, irmãos. Só que aqui ele vai muito além, o salmista ele vai muito além. Tu que estás acima dos querubins, e está perante Efraim, está perante Manassés, está perante Benjamim. Se nós olharmos para o contexto histórico, nós vamos entendermos que Deus pediu para que Moisés, que somente essas tribos caminhassem em volta da arca da aliança, que quando a arca estivesse em movimento ou estivesse em viagem, Deus determinou, olha, Moisés, somente a tribo de Benjamim, somente os Manassés, somente os Efraimitas, eles vão estar em volta da arca da aliança. E é por isso que nós entendemos aonde esses refugiados estavam, perto, se não diante da arca da aliança, orando e clamando a Deus. E aí nós começamos a discorrermos cada vez mais esse salmo, né? Nós estamos no versículo 1. Aí quando nós vamos para o versículo 3, que é aquilo que eu quero falar, eu não vou nem passar para mais, porque aqui fala de videira, fala de vinho, fala de um monte de coisa aqui. Tem muita revelação dentro desse capítulo, mas nós vamos se ater somente à restauração, no capítulo 3. Por quê? Porque nessa oração, eles fizeram questão de repetir esse versículo 3 vezes. Versículo 3, versículo 7 e versículo 19. É o mesmo versículo, como se fosse o refrão de uma canção. Tamanho era o desespero dos israelitas, que eles clamavam por restauração. Faze-nos voltar, em algumas versões, que dá o mesmo sentido. Porque eles queriam viver aquilo que Deus instituiu para que eles vivessem há tempos atrás, e eles perderam por rebeldia. E eles estavam orando a Deus, Senhor, faz-nos voltar, restaura-nos a glória que era, Senhor, o povo de Israel. Esta era a oração, irmão, era uma oração que um choro terrível. Tanto que eles até lembraram da oração de Salomão, que é uma oração parecida, registrado no livro de 2 Reis, capítulo 8, no versículo 33, que quando Salomão ora, quando ele se torna rei, a preocupação de Salomão é tão grande, e a responsabilidade que ele tinha para com Israel era tão grande, que ele faz uma oração pedindo para que Deus, quando ele pede a Deus que quando Israel, a nação, fosse derrotada por algum inimigo por causa do pecado, e que se a nação recorresse a Deus novamente, e orasse, e se humilhasse, e clamasse suplicando, ele falava assim: Senhor, eu peço que tu ou escute as orações e pedidos de perdão e de súplica da nação de Israel. Parece que era uma profecia praticamente. Ele estava muito longe, muito distante desse tempo, e ele já estava fazendo essa oração, dizendo: quando Israel for derrotado por um inimigo, por ter pecado, mas voltar-se para ti, ó Deus, e invocar o seu nome, orando e suplicando, Senhor, ouve dos céus e perdoa o pecado da nação de Israel, e traga de volta esse povo à terra que tu tem dado aos descendentes dele. Interessante essa oração de Salomão. E aí quando nós olhamos para alguns salmos, parece que encaixa ou dá continuidade. E nós vemos esse salmo, o salmista ele implora a Deus para que Deus restaure, após o povo cair perante um exército estrangeiro. Esta era a oração. E aí eu acho interessante, nós vivemos uma experiência legal ontem. A Jana já comentou aqui que nós precisamos olharmos para esses tipos de orações dentro do livro de Salmos, e pegar, fazer dos Salmos as nossas orações. Sabe por quê? Porque ele nos ensina muitas coisas a respeito da comunicação com Deus. Ontem nós reunimos aqui com os obreiros, e eu falei bem assim, nesse primeiro momento eu quero que vocês façam uma oração direcionada a Deus, mas nessa oração vocês não vão apresentar nada de terceiros a Deus. Vocês não vão pedir bênção para a família, vocês não vão orar para a família, vocês não vão orar para fulano, para cicrano, você não vai orar. Não, você vai falar com Deus aquilo que você precisa falar com Ele sobre você. E aí, irmãos, muitos tiveram dificuldade de orar a Deus abertamente, de falar com Deus na primeira pessoa, falando: Senhor, eu preciso.
Até eu mesmo, eu me pegava orando, porque geralmente a gente que está à frente da igreja, a gente ora para todo mundo. Senhor, abençoa fulano, cicrano, beltrano e tal. E aí eu comecei a falar com Deus sobre as minhas causas. Aí quando me dava conta, eu já estava orando para Maria, já estava orando, né, falando, pedindo bênção. E aí eu pegava e parava e falava: não, Senhor, peraí, o propósito agora é orar sobre mim. Aí eu pedi para mim, né? Talvez até sou egoísta, e nós entendemos que no livro de Jó, ele foi abençoado porque ele orou pelos seus amigos, e tudo que ele pediu para os amigos voltou para ele. Só que Jó estava no outro nível, gente. Tanto que tem um jargão bem conhecido aí, paciência de Jó. Então, se você não está no mesmo nível dos grandes heróis da Bíblia, irmãos, você precisa abrir e rasgar o teu coração diante de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós oramos apresentando a família, os amigos, o parente, o trabalho, um monte de coisa, para camuflar o real sentimento que nós estamos tendo diante de Deus. Nós achamos que camuflamos o nosso sentimento diante de Deus, mas às vezes nós temos dificuldades de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou injuriado hoje, estou bravo hoje, estou bravo porque eu sou teu servo e as coisas no meu trabalho não estão bem. Estou bravo porque sou teu servo e eu não consigo, pagar minhas contas, estou endividado, porque todo mundo briga comigo, todo mundo tem inimizade comigo. Nós temos dificuldade de sermos sinceros nas nossas orações, e quando nós nos damos conta, nós estamos: Senhor, abençoa fulano, abençoa cicrano, pedindo bênção, irmãos, e com a vida toda despedaçada. Você precisa se voltar a ser, porque a palavra hoje é restauração. Olha o Salmo de Asaf 73, ele rasgou o coração e falou: Senhor, eu vou desviar, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais servir a Ti e ver essas cambadas de ímpio aí, tudo se dando bem, tudo, chegando com os seus cavalos, seus carros bonitos na frente do templo ali de Salomão, para poder, e ele chegava de a pé, ele era um levita, ele não podia ter posses, ele vivia daquilo que as pessoas, as tribos davam para ele. E aí ele, sendo maestro, sendo cantor, sendo o regente do coral, sendo a pessoa mais empenhada ali no culto de Israel, ele chegava ali com a mãozinha no bolso, chegando, e aí os caras chegando tudo de carrão. Aí chegou um momento que ele rasgou o verbo com Deus, falou: Senhor, não aguento mais, não dá. É uma oração com o coração sincero. Só que a Bíblia diz que ele teve esse sentimento até que ele entrou no templo, e aí tudo mudou. Até que ele entrou na presença de Deus, aí ele mudou. Por isso que você precisa pegar alguns salmos, algumas orações e ler o sentimento que os salmistas estavam tendo. Senhor, ouve o meu clamor, ouve o meu planto. Senhor, as coisas estão difíceis, Senhor. E também faça a sua adoração através da oração. O Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é minha força. Declara isso para o Senhor, expressando o seu sentimento, fazendo uma declaração. Nós precisamos aprendermos a fazermos algumas orações direcionadas, específicas, sobre alguns aspectos e áreas da nossa vida. É para isso que nós temos os nossos momentos de orações na igreja, para que você possa orar por você, para que você possa interceder pelo outro, pela sua família, para que você possa pedir uma bênção, que também não é errado. A Bíblia diz: pedir, dar-se-vos-á. Tudo aquilo que você pedir em meu nome, você vai receber. Mas se as minhas palavras estiverem em vós, e se vocês estiverem na videira, que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, todos nós precisamos de restauração. Em alguma área das nossas vidas, em alguma área da sua vida, você precisa de restauração. Seja no seu casamento, seja no seu relacionamento familiar, seja na sua vida, eu até ia falar secular, mas não existe vida secular. Nós somos o que somos. Se ensina ou não, você é crente. Seja na sua vida lá fora, talvez você precise ser restaurado. Seja na sua vida espiritual, talvez você precise ser restaurado na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Irmãos, talvez você precise ser restaurado na sua alegria. Talvez a sua alegria precisa voltar, ser restaurado. Você precisa voltar a sorrir de novo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a sua força. E quantos de nós temos deixado de nos alegrarmos, de estarmos uns com os outros, de estar com as nossas famílias? Talvez nós precisamos
nesta noite, nos conscientizarmos e buscarmos a restauração da nossa alegria. E de muitas outras áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Mas a primazia disso tudo, o essencial, é você restaurar a sua vida. Quem você é em Deus, quem você é com Deus. Senão não adianta nada você querer buscar uma restauração para o seu casamento, sendo que a tua vida, no seu relacionamento com Deus, as coisas não vão bem. Busca uma restauração familiar, financeira, seja que área for, mas você não tem estado bem no seu relacionamento com Deus. E o que nós mais precisamos é buscarmos essa restauração em Deus, porque não dá para nós restaurarmos nada sem antes Deus restaurarmos nós. Eu já preguei aqui em outro momento sobre o propósito de Deus para mim e a sua vida. Quando Deus cria o homem, o desejo de Deus era criar o homem à sua imagem, me ajuda aí, a sua imagem, a sua semelhança. E aí a Bíblia nos diz que quando Deus cria o homem, a Bíblia fala bem assim: e criou Deus a sua imagem, e a sua imagem o criou. E a semelhança, Deus não nos criou no estralar de dedo a nossa imagem, a imagem e a semelhança dele. Não, sabe o que Deus fez? Eu criei a minha imagem, mas a semelhança eu vou desenvolver através de um relacionamento, tornar semelhante, buscar a essência que já está dentro de cada um, para que cada um possa se tornar semelhante àquilo que Deus é. Só que você sabe o que aconteceu? Adão peca, Adão pecou. E antes do pecado, ele era justamente o estado original da criação de Deus, para estar apto a se tornar cada dia mais semelhança. Mas aí veio o pecado e trouxe o quê? A destruição desse estado original que nós fomos criados para termos esse relacionamento com Deus. E isso prejudicou muito o estado original do homem. Mas, irmãos, Jesus veio. Glória. Jesus veio. O pecado destruiu a nossa originalidade daquilo que nós éramos com Deus. E aí Jesus fala: não, peraí, eu vou descer lá e vou restaurar. Através do sangue eu vou purificar e tirar toda a impureza que o tempo trouxe, que o pecado, que a iniquidade, que a poeira do mundo lá fora trouxe. Eu vou restaurar. E Jesus vem, morre e restaura, e Ele nos limpa e nos purifica. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e falamos: Senhor, limpa o meu coração, purifica o meu coração de todo pecado, me perdoa. E aí há um processo de restauração, e nós começamos a sermos restaurados em Cristo. Mas, irmãos, o ponto principal, a chave principal aqui, fundamental, é que eu e você, para sermos restaurados, nós precisamos querermos sermos restaurados. Para você ser restaurado, você precisa querer ser restaurado, porque Deus está com os braços estendidos nesta noite para trazer restauração sobre a tua vida. Mas se você não estender a mão e segurar nas mãos de Deus para que você seja restaurado, a restauração não vai acontecer na sua vida. Então não adianta você buscar restauração ministerial, restauração familiar, restauração conjugal, seja em qual hora for, se você não estiver centrado em Cristo, se vocês não estiver pelo menos buscando essa restauração em Cristo para que vocês vivam. Amém? Glória a Deus. Eu confundi muito a cabeça da Jana por esses dias falando sobre restauração, porque é muito fácil nós confundirmos restauração com reconstrução. Reconstrução é uma coisa, restauração é outra. Se você até pesquisar no dicionário português, você vai ver a diferença grotesca. Quando nós falamos em restauração e nós olhamos para o dicionário, vamos falarmos do dicionário ali da língua portuguesa. Quando nós falamos o que é restauração, é recuperação de quando se perde algo. É recuperação de quando você perdeu algo. Talvez você ache que perdeu alguma coisa, precisa ser restaurado, né? É restabelecer posição. Quando se trata de um posicionamento, isto é restauração, é reintegrar, é restituir ao poder, é elevar ao antigo esplendor. Isso é restauração. Agora, quando nós falamos em construção, reconstrução, é outra parada, irmão. Vamos citar um exemplo. Quando você vai reconstruir a sua casa, por exemplo, reconstruir um cômodo, reformar, né? Você tem toda a liberdade de você remodelar o ambiente. Ah, eu não gostei dessa parede, eu vou ampliar. Aí você derruba, você reforma, faz uma reforma, né? E você reconstrói. Você troca o telhado, você troca o forro, troca a porta. Isto é reconstruir.
Ou seja, há uma mudança de estado quando você reconstrói. Mas quando há restauração, você mantém ou resgata a originalidade daquilo que se foi criado. Quando se é restaurado, não é acrescentado nada, é buscado aquilo que foi criado e trazendo de uma maneira que as pessoas possam ver a beleza daquilo que se foi criado. Nós vemos casas que são restauradas e é mantido todo, né, bonitinho lá, a casa de 1500, né? Perfeito estado de conservação, restaurada, nada mudado, nada modificado. Quem vai em Paraty lá, ali no Rio de Janeiro, ali é uma cidade bem turística, e ali você vê várias, né, passa-se por fora, o banco, o McDonald's, não tem nada, nem, só tem uma plaquinha dizendo o que é, mas não é mexido na estrutura, é mantido, é preservado. Isso é restauração, não é uma reforma. E é isso que nós precisamos entendermos algumas coisas. Sabe por quê? Às vezes nós nos colocamos na presença de Deus para que Deus nos restaure, e nós vamos buscando coisas que nós não precisamos. Irmão, se Deus vai restaurar a sua vida, Deus não vai adicionar nada que já não esteja em você. A restauração é dessa forma. Quando você busca a restauração, tudo que você precisa, irmãos, eu creio que tudo que nós precisamos, nós já nascemos com isso. O ministério, a vocação, nós já nascemos, está em nós. O problema é que nós nos afastamos tanto da presença de Deus e entrando num estado de deterioração, e acabamos o quê? Perdendo a essência daquilo que Deus nos criou para sermos. Mas está em você. O dom, o chamado, o ministério está em você. O problema é que a sujeira, o pecado tem trancado a visão daquilo que vocês verdadeiramente são. Aleluia. Estou falando rápido. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Aleluias. Então é isso, ele não vai adicionar nada que você... Sabe aquela passagem do cego, quando ele cura o cego, ele pega a matéria-prima do cego, a matéria-prima daquilo que nós somos, porque nós somos pó, nós somos barro. Chega o cego, eu quero ser curado, Jesus gosta no chão, faz um barro ali, ó. Está aqui, ó. Ele restaurou a originalidade. Vai lá e lava lá que você vai estar enxergando. Isso é restauração. Aquilo que nós fomos criados. Aleluias. Por isso que Deus, Ele quer sempre, né, uma oportunidade para restaurar nossas vidas, porque através de nós, através de você, Ele quer restaurar outras pessoas. Deus, Ele não faz nada nesta terra que não seja por intermédio dos seus. Você é importante. Você não é pouca coisa não, hein? E eu chamo a sua atenção para que você não tire o foco, ou para que você se mantenha focado. Não tire o foco em tentar buscar restauração em outras áreas da sua vida, sem que antes você restaure o seu relacionamento com Deus. Essa é a primazia de tudo. Primeiro você esteja bem com Deus. Não busque restauração no seu casamento se você não estiver bem com Deus. Pode até ficar bem as coisas por um tempo, mas depois começa a dar ruim. Esteja em ordem com Deus, porque se vocês não estiverem bem espiritualmente, irmãos, as outras áreas da sua vida serão afetadas. Isso é fato. E tenho certeza que vocês já viveram por alguma experiência do tipo. Se as suas coisas não vão bem com Deus, parece que nada dá certo. Mas se a gente estiver bem com Deus, por mais que nós tenhamos passado por alguma situação que tenha dado errado, é permissão de Deus, porque Deus conhece como um todo a nossa trajetória. Ele sabe quando vai dar ruim uma decisão errada que a gente toma, e às vezes Ele nos abstém de tomar algumas decisões, e a gente questiona Deus falando: Senhor, por que deu errado? Calma aí, o Pai sabe de todas as coisas, fique em paz. Fique em paz. Todo ano, eu sempre tenho falado aqui, geralmente a gente vive um período difícil, seja financeiro, seja, né, eu ia falar briga, né, mas briga não, seja um momento aí meio difícil. Todo ano você vive por isso, são ciclos, são as estações. Por que acontece isso? Para que Deus possa moldar a sua vida, restaurar. São processos, para que você não se torne mimado, para que você possa ter uma mente de Cristo, uma mente, né, consciente sobre as suas ações.
Irmãos, tem pessoas que já estão, com Deus bem, estão com a sua vida em ordem, estão restauradas, estão num estágio de conservação, porque quando se restaura algo, se faz necessário pelo menos preservar, conservar, estão em estado de preservação. Se já alcançaram a restauração em Cristo com um relacionamento com Deus, cumpra aquilo que Deus quer que nós façamos, que é restaurar vidas através das nossas vidas, através do nosso testemunho. Se você já tem uma vida, um bom relacionamento com Deus, dê testemunho daquilo que Ele fez na sua vida, para que esse testemunho possa tocar outras vidas, e elas possam ser restauradas. Mas existem pessoas que estão em constante estágio, ou vivem em constante estágio de restauração, todo dia. Lá o restaurador tira o pozinho, joga um sangue ali, limpa o pecado. Aí outro dia está lá a manchinha. Pincelzinho de novo, tira lá e assim vai. Mas está na mão do restaurador. Aleluias. Está na mão do restaurador. Glória a Deus. E o cuidado que você precisa ter. Na verdade, todas as palavras que eu trago é mais um diagnóstico para que você pense na sua vida. Porque existem pessoas que estão reconstruindo coisas que precisam ser restauradas. Tem pessoas que estão buscando a reconstrução de algo que Deus não quer que mexa, mas que Deus quer que seja restaurado, e você está tentando reconstruir algo. Tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. O que você precisa nessa noite é entender se você não está querendo acrescentar nada naquilo que Ele já criou em você. Não está inventando firula, como diz o ditado. Reconstruindo, modificando algo que Ele... não, porque a fulano faz desse jeito, eu acho que vai dar certo comigo. Não, irmãos. Cada um tem uma identidade, O Wagner falou aqui quinta-feira, não foi quinta-feira? Não foi quinta-feira, foi no vídeo que eu assisti do Wagner, falando que nós temos as digitais de Deus. Nós temos uma identidade única. Cada um carrega uma marca, uma modelagem. E aí existem reconstruções em várias áreas da nossa vida também. Você está tentando reconstruir algo que precisa ser restaurado. Não, porque eu vou reconstruir o meu casamento. Não, irmão, você precisa de restaurar o seu casamento, não é reconstruir. E reconstruir, convenhamos, é restaurar. É restaurar novamente o relacionamento familiar com os seus parentes. Eu preciso reconstruir novos relacionamentos. Não, irmãos, restaura os relacionamentos. Restaura a alegria. Restaura a convivência. Sabe por quê? Porque você quer reconstruir algo, que já existe, que já tem uma originalidade. Irmãos, não vai dar certo. Por quê? Porque aquilo que precisa ser reconstruído e às vezes é restaurado, sempre fica marcas. E você acha que quando você reconstrói algo, tudo que passou, passou. Não, irmãos, existem coisas que precisam ser restauradas. Nós vamos entendermos cada vez mais essa palavra sobre a questão da restauração. Tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, tem uma característica específica. O que Deus cria, por exemplo, vamos colocarmos para que você entenda. Quando Deus cria o homem e estabelece uma relação, Ele dá uma característica no relacionamento do homem e Deus. Isso carrega uma marca, uma característica no meu relacionamento com Deus. Quando Ele constrói em mim uma habilidade, uma característica para eu me relacionar com os meus irmãos, é outra característica. Eu não posso me relacionar com Deus da mesma forma que eu me relaciono com o meu irmão. É uma característica específica. Eu não posso me relacionar com o meu irmão da mesma forma que eu me relaciono com a minha família, ou vice-versa. Existe uma característica específica, porque quando eu começo a inverter essas ordens, quando eu não começo a ter esse cuidado específico, isso vai trazer uma deterioração, e isso aí vou precisar do quê? De uma restauração. Porque se eu não sigo a ordem, as características da criação de Deus, irmãos, vai dar ruim. Se você não faz isso, vai dar ruim. Se faz necessário restaurar daí, se você não tomar cuidado. E a restauração não é igual a reconstrução que você vai lá, deixa mais alto o teclado, eu quero ouvir esse somzinho aí. Você derruba a parede e você faz de novo. Não, a restauração é um trabalho minucioso, cuidadoso. Vocês já viram aqueles caras que fazem escavação? Não sei nem o nome daqueles, mas eles ficam
Quando eles tiram uma peça antiga, eles têm o maior cuidado. Arqueólogo, e tira, e limpa. Tem que ter muito mais cuidado do que reconstruir, restaurar. Você está entendendo porque é tão difícil você restaurar algo na sua vida? Vou reconstruir minhas amizades. Você dá um beijinho no ombro para os seus amigos, tchau. E aí você faz novos amigos, reconstrói suas amizades. Vai restaurar a amizade que um dia foi manchada, que foi trincada. É minucioso, leva tempo, dá trabalho. Restaurar o casamento é um trabalho minucioso. O relacionamento familiar é um trabalho minucioso, dá mais trabalho do que reconstruir. E geralmente quem restaura, irmã Elza, não adiciona nada à peça original, não adiciona nada no projeto original. Se tiver rachado, se tiver trinca, se tiver, geralmente quem trabalha com restauração, se tiver faltando qualquer pedaço, geralmente é mantido da mesma forma. Quando é restaurado, quando é para buscar a originalidade do produto ou da peça específica. Eu aprendo com isso porque, irmãos, existem cicatrizes que vão ficar. Cicatrizes que você, viveu ao longo da sua vida, sempre estarão presentes na sua vida. Você vai precisar aprender a lidar com isso. E isso muitas vezes, a cicatriz da trajetória da sua vida vai agregar à sua vida mais valores e vai tornar você mais precioso para Deus, porque você vai ter uma trajetória, você vai ter uma história, e Deus vai olhar e falar: não, viveu isso, viveu aquilo, viveu aquele outro lá, mas está na minha presença. Irmãos, Jesus, Ele não fez questão de remover o quê? Quando ele aparece lá diante dos 11, chega lá o Tomé e fala bem assim: não, quero ver. Jesus, aqui tem história, Tomé. Não, não é o senhor, não é. Deixa eu pegar. E aí ele vai do lado de Jesus, encosta no ombro de Jesus e toca. Fala: de verdade. Jesus repete: aqui tem história, Tomé. Aqui tem uma trajetória. Essa cicatriz aqui tem valor. Olha o preço que eu paguei nessa cicatriz aqui, Tomé. Olha o preço que Jesus pagou na cicatriz que Ele carrega hoje. Preço de sangue, a sua vida. Ele não fez questão de tirar as cicatrizes, não. Por quê? Porque por trás de toda cicatriz, toda rachadura tem uma história que traz mais valor, A gente tem cicatriz, a gente se gaba às vezes com as cicatrizes que tem, Eu tenho muita cicatriz de cachorro, meu Deus do céu. Mas isso da história, quando você olha, no momento que você passa, meu Deus, o mundo vai acabar. O processo de tratamento é mais difícil ainda. Só que depois você olha e você fala: nossa, que rolê que eu dei uns tempo atrás, aconteceu isso, assim. O Wagner, esse tempo atrás, é o cara que mais pareceu, Um dia parecia com o inchado, outro dia parecia com dor no braço, assim. Tem história. Glória a Deus. Irmão, se eu fosse falar tudo que eu ia falar aqui hoje, tem ceia hoje ainda. Mas para encerrar, eu estava procurando no Face hoje. Face não, no Google. Vou falar Google, meu celular já responde. Toma cuidado. Eu estava procurando uma imagem, um vaso quebrado ou algo do tipo, porque eu ia falar sobre restauração. E eu comecei a pesquisar, para fazer uma arte bem bonita e colocar no Face, convidar as pessoas para o culto, E comecei a pesquisar uma imagem. E não encontrei imagem, mas encontrei algo muito mais curioso. E eu fui pesquisar a fundo aquilo que eu encontrei. Eu gostaria de compartilhar para você ver um pouco. Talvez você não fique escandalizado com isso, mas é uma técnica japonesa chamada Kintsugi. Kintsugi, uma técnica de restauração de vaso. E eu comecei a pesquisar. Eu falei: não, eu vou ver para eu não falar besteira. Eu vou procurar para ver a veracidade dessa técnica, para ver se ela existe, para ver se existem pessoas que fazem, se existem artesãos que executam essa técnica ainda. Kintsugi, uma técnica japonesa que foi desenvolvida por volta do século 15, 16, 17, quando o Shogun, o imperador
né, ou o comandante do Império Japonês, que governava a nação, você sabe que eles têm uma cultura de tomar chá, né? Reunir com a galera à tarde, tomar um chazinho ali, ficar de boa. E esse imperador, ele estava com os amigos, e ele estava ali com as suas peças, que ele tinha grande estima, né? Um valor muito afetivo. E uma das peças que estavam nessa reunião, ele derruba no chão e quebra. Uma peça de cerâmica. Ele pega essa peça e manda essa peça para a China, para que os chineses pudessem restaurar, porque ele tinha grande estima por essa xícara. Os chineses restauram essa peça e mandam novamente para o Japão. Ele pega essa xícara, irmãos, essa aqui é uma história verídica. Depois você pesquisa se você quiser saber mais. Ele pega a xícara, ele olha, e a restauração que os chineses fizeram na xícara não agradou muito ele. Ele olhou assim e falou: não gostei. E aí ele chama todos os seus subordinados e dá uma missão aos subordinados, dizendo: viu, preciso que vocês restaurem essa xícara para mim, porque eu gosto muito dela. Essa peça tem um grande valor sentimental para mim. E aí os subordinados daquele imperador, do Shogun, pega a peça e começa a analisar como que eles poderiam restaurar aquela peça, porque não tem como, foi quebrada uma vez. E eles desmontam tudo de novo, aquilo que os chineses tinham feito, e começa o processo. Busca uma resina local e começa a colar novamente as peças. E aí ficaram, né, as rachaduras. E eles: caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Vai ficar feio com essas rachaduras quebradas. E aí eles desenvolveram essa técnica chamada kintsugi, ou kintsugi, que foi o processo do quê? De colocar ouro, pó de ouro nessas rachaduras, nessas emendas. Deu uma outra característica à peça original. Não mudou a peça, enalteceu, né, destacou mais as partes que foram quebradas. Gente, vocês precisam ver os vasos restaurados com essa técnica. Que coisa linda que são. E essa peça acabou agregando 2 novos valores, porque além do valor sentimental que o imperador tinha, além do valor original que a peça tinha, ela agregou o valor da mão do trabalhador que executou o serviço. E além de agregar o valor do trabalho, que foi perfeito, agregou o valor do ouro que compôs o trabalho que ele fez. Muitos aí já pegou. E esta técnica se tornou uma restauração filosófica, porque ao invés de esconder as emendas do vaso, da xícara, da peça, o que eles fizeram? Eles deram um destaque nas emendas, dando um novo destaque à peça que estava quebrada. Essa técnica ela destaca cada vez mais o desgaste que o tempo provoca com as coisas físicas. Aquilo que é quebrado, eles vão lá e arrumam e consertam e colocam o pó de ouro, e mantém-se a originalidade da peça, porém um ouro. Precisa ver que negócio bonito. O vaso, ele não perde o valor, muito pelo contrário, ele se torna uma peça única. Ele se torna uma peça única, porque cada vaso, quando quebra, por mais que os vasos sejam todos iguais, irmãos, quando é quebrado, nunca quebra igual. Nunca quebra igual, por mais que seja dos mesmos modelos. E aí o que é preciso fazer? É preciso encontrar um método para poder restaurar. Eu vi uma entrevista do cara que desenvolve, que executa essa técnica, esse artesão, e ele fala assim: primeiro eu preciso analisar, por mais que sejam iguais, eu preciso analisar, porque eu preciso desenvolver uma técnica, um processo específico para restaurar, não são todos iguais. Eu falei: uau! E aí eu parei, pausei, e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração sobre os processos que nós vivemos muitas vezes, sobre a forma que nós temos vivido, quando nós, na nossa vida cristã, somos quebrados. Existem técnicas diferentes. Talvez o seu processo seja um processo mais demorado do que o meu.
Ou talvez o meu seja mais demorado do que o seu, porque cada vida é uma vida, irmãos. Cada pessoa é uma pessoa. Cada processo, cada cicatriz, cada rachadura, irmãos, há um processo específico. Talvez você esteja no meio de um processo que é demorado devido àquilo que você viveu, mas você está na mão do restaurador. E o que vem depois é o quê? O que é mais precioso do que a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida? É finalizado com a presença de Deus, irmão, sobre a tua vida, aquilo que é um símbolo de ouro para as nossas vidas. A arca da aliança, ela era feita de madeira revestida de ouro, e carregava a presença de Deus. Hoje nós, eu e você, carregamos a presença de Deus. Por isso que muitas vezes quando nós somos quebrados, pelos relacionamentos errados que nós temos tido, pelas circunstâncias, tristes que nós temos vivido, e para que haja uma restauração por completo demanda tempo. Cada caso é um caso. Aí você vê, nossa, aquele irmão passou pela mesma situação que eu passei, mas ele já está de pé, já está de boa. Irmão, você não sabe o processo que ele viveu, você não sabe as rachaduras que ele teve, a forma que Deus usou para restaurar ele. Irmãos, e quando acontece a restauração, quando Deus restaura, eu digo para você nessa noite que está buscando a restauração, aquilo que é restaurado não tem preço, não tem valor. É somente o dono que dá o valor que ele quer, porque é um valor inestimável. Você sabe, quando você tem um carro, você reforma o carro. Quando você reforma, você tem a liberdade de fazer do jeito que você quiser. Não, vou trocar o volante, vou colocar um esportivo, vou colocar um rodão aqui, um aro 17, 19. Vou rebaixar, cortar as molas. Aí você reformou o carro ficou reformado. Mas quando você compra um carro e você fala, não, vou restaurar esse carro, o que você faz? Você está entendendo a diferença de reforma, reconstrução e restauração? Quando você vai restaurar, você busca o quê? A originalidade do carro. E aí você pega, você mantém, você nem pinta se for o caso. Você busca as peças. Ah, vai precisar substituir uma peça. Você precisa substituir o volante. Você vai colocar um volante esportivo? Não. Você vai buscar o volante original. E aí quando você termina a belezura, uau! E aí chega um e fala, quer vender? Não. Mas venda aí. Porque não tem valor. Às vezes é algo sentimental, algo que a pessoa tanto quis ter, e ela conseguiu ter. E se porventura, por alguns milhões ela vender, ela vai entender que aquilo que foi restaurado era uma peça única. Era uma peça única. E se ela abrir mão, ela não tem mais. Irmãos, você é peça única. E o dono, o proprietário não abriu mão de você. Talvez você esteja vivendo um processo de restauração, está sendo dolorido, está sendo difícil, está demandando tempo, um trabalho minucioso. Vocês já viram aquele vídeo de restauração de ferramenta antiga na internet? O cara pega lá uma ferramenta que tem um pedaço de madeira, ele desmonta inteirinho, joga lá, passa um produto aqui, passa um produto lá, eles colocam dentro de um balde, ligam umas baterias, que eu nem sei para que é, mas fica lá, às vezes fica 12 horas, 24 horas, depois ele retira, passa um outro produto, os caras passam uma semana para restaurar o negócio. Aí eles pegam uma peça que era da ferramenta, que é de madeira. Eu falo, não, agora ele vai pegar outra peça. Não, sabe o que ele faz? Ele restaura a mesma peça velha e coloca de volta a peça velha, para manter o que? A originalidade. E às vezes tem ferramentas que o processo são rápidos, tem outras que são mais demorados. Irmãos, eu não sei a fase que você está nesse processo de restauração com Deus. O que eu sei é que cada um que aqui está nessa noite está passando por um processo de restauração com Deus, para que através de vocês Deus possa restaurar, Deus possa curar, Deus possa restabelecer novamente. Amém? Glória a Deus. Então não se preocupe, se mova por visão e não por vista. Se movam por aquilo que vocês verão, não por aquilo que vocês estão vendo. Porque talvez hoje vocês olhem para a sua família por vista e vê que tudo está destruído e precisa ser restaurado. Mas quando vocês olham por visão, vocês sabem o que aquilo pode se tornar. Talvez a fase esteja difícil hoje, então não olhe o momento, tenha visão do futuro, daquilo que Deus pode fazer através de um processo de restauração. Tenha visão daquilo que você vai gerar. Tenha visão, Rogério, tenha visão, não olhe por vista. Aleluias. Eu quando olhei para essa mulher aqui, eu tive visão. A circunstância não era favorável não. Falei, não, se der mole eu vou casar. Casei, porque não estava olhando a presa ali, ó. Eu
Eu estava tendo visão em relação a algo que eu queria. Mas aí Deus fala, não. A visão de Deus é, não, vou tornar esses 2 pastores. Deus está vendo lá na frente. Mas para isso você precisa projetar, sair daquilo que você está vendo. Está destruído hoje, não se preocupe, tenha visão. Não se mova por vista, se mova por visão. Está devendo muito hoje? Glória. Se mova por visão. Por vista, você vê quanto você vai receber dia 5. Aí você olha, não vai dar, não vai fechar. Se mova por visão. Busque restauração na sua vida financeira. Vamos colocarmos em pé. Aleluias. Irmãos, eu sei que hoje é um culto de ceia, o horário já está apertado, mas eu queria fazer nessa noite, orar por pessoas que estão querendo buscar uma restauração em Deus, uma restauração na vida primeiramente, colocar a vida diante do altar, para que Deus restaure. Eu queria que a igreja fechasse os olhos. Eu queria orar por pessoas nessa noite que estão buscando restauração com Deus. Restauração, ou seja, buscar novamente o estado original que Deus criou você para ser. Aleluias. Se tem alguém aqui nesta noite, você não vai precisar vir à frente, eu vou até você, eu vou orar por você. Eu quero apenas que você levante sua mão. Eu quero que a igreja feche os olhos nessa noite. Aleluias. Aleluias. Deus está com os braços estendidos nesta noite para restaurar a sua vida, ou para dar início a um processo de restauração nessa noite. Espírito Santo de Deus,